Antes que o primeiro raio de luz tocasse o mundo, antes que o som da vida ecoasse pelos jardins do Éden, um único ato, um único momento, mudaria para sempre o destino da humanidade. Hoje, no universo bíblico, você vai caminhar pelo jardim que Deus plantou, ouvir a voz da serpente e testemunhar o instante exato em que tudo desmoronou. O Éden não era apenas um jardim, era o ponto de encontro entre o céu e a terra. A brisa suave que soprava carregava o perfume da vida. As árvores se inclinavam como se estivessem saudando o seu Criador. Os animais caminhavam em perfeita e absoluta harmonia. A luz que iluminava tudo não era apenas luminosidade, era presença, era Deus. E foi nesse lugar sagrado que o Senhor fez algo absolutamente extraordinário. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Imagine a cena. Adão abre os olhos pela primeira vez. Sua primeira visão não foi o esplendor do jardim, não foi o céu azul, mas o rosto do próprio Deus. A criação estava completa, mas ainda não estava perfeita. Algo faltava. O próprio Criador declarou: "Não é bom que o homem esteja só." E então, com a delicadeza de quem molda a mais fina e preciosa das obras de arte, Deus tirou uma das costelas de Adão e formou Eva. E quando Adão a viu, ele reconheceu nela uma parte de si mesmo. Ele disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." No Éden, tudo era equilíbrio, tudo era plenitude, tudo era Deus. Mas no centro daquele paraíso, duas árvores se destacavam, guardando segredos divinos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma única ordem: de toda a árvore deste jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso não era uma restrição para aprisioná-los, era uma oportunidade para que eles exercessem a liberdade com propósito, a escolha com significado, o amor com responsabilidade. Mas nas sombras do Éden, alguém observava, alguém esperava o momento certo para agir. É quando a serpente surge, silenciosa, linda, hipnotizante, astuta, completamente diferente da criatura amaldiçoada que conhecemos hoje. As escrituras sugerem que a serpente original não rastejava. Ela era grandiosa, seu olhar era penetrante, e sua voz era suave como mel, mas afiada como uma lâmina. A Bíblia descreve como o mais astuto de todos os animais do campo. Ela não chegou atacando, ela não chegou impondo sua vontade. Ela chegou questionando. E perguntas, como sabemos, sempre carregam um imenso poder. Imagine Eva caminhando despreocupadamente pelo jardim. O vento toca seus cabelos. A luz do sol da tarde brilha sobre a árvore proibida, fazendo seus frutos parecerem ainda mais atraentes. E então, a serpente fala: "É verdade que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" Observe a estratégia. Ela não cita a ordem corretamente. Ela distorce a verdade, planta a semente da dúvida, instala confusão na mente de Eva. Eva, tentando defender a bondade de Deus, responde: "Podemos comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento. Pois Deus disse que, se sequer tocarmos nela, morreremos." E nesse momento, a serpente sorri. Ela sabe que ganhou a primeira batalha. Certamente, não morrerão. A primeira mentira da história da humanidade é contada e ela continua. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olha para o fruto. Ele brilha. É belo aos olhos. E a promessa que o acompanha é a mais tentadora de todas. Ser como Deus. Conhecer o que está oculto. Libertar-se de qualquer limite. A mente de Eva se divide. Sua alma se enfraquece. O coração, antes puro, se inclina para a desobediência. E então, Eva estende a mão. Ela toca o fruto. O mundo inteiro parece prender o fôlego. Ela o leva à boca e morde. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Nada acontece. Nenhuma dor, nenhum colapso imediato. Encorajada por essa aparente normalidade, ela entrega o fruto a Adão. Adão hesita. Ele não foi enganado como Eva. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece a ordem, mas ele escolhe desobedecer. Ele come. E naquele instante, a realidade muda para sempre. A Bíblia diz: "Então se abriram os olhos de ambos." Mas a visão que eles tiveram não foi de clareza divina. Foi uma visão de peso, de culpa, de medo. Eles se olham,
e pela primeira vez, percebem que estão sem roupas. Sentem vergonha. Correm desesperados, tentando se esconder entre as árvores do jardim. Costuram folhas de figueira, numa tentativa patética de esconder o que o pecado revelou em seus corações. A pureza se foi. A inocência morreu. A harmonia do Éden se quebrou. A própria criação se entristece. E então, na viração do dia, eles ouvem passos. Os passos mais lindos e familiares que conheciam. E que agora se tornaram os mais temidos. Era o momento mais esperado do dia. O passeio com o Criador. Mas agora é motivo de pavor. Eles se encolhem, se escondem ainda mais. E Deus faz a pergunta que ecoa através dos séculos até hoje. Adão, onde estás? Não é uma pergunta geográfica, como se Deus não soubesse sua localização. É uma pergunta espiritual, existencial. Uma pergunta sobre a condição do seu coração. E a resposta de Adão revela a nova realidade da humanidade. Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava sem roupa, e escondi-me. Medo, algo novo, estranho, sombrio, uma consequência direta da separação de Deus. Com uma tristeza infinita, pergunta: comeste da árvore que te ordenei, que não comesses? E o que se segue é um triste jogo de empurra. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. E Deus sentencia primeiro a serpente. Maldita serás entre todos os animais, rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E então, em meio à maldição, surge a primeira e mais importante profecia sobre Jesus Cristo. A primeira luz de esperança. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois, a mulher, multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E por fim, ao homem, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o pão, até que volte a terra, que dela lhe fora tomado. Porquanto tu és pó, e ao pó has de voltar. A terra se fecha, o Éden lamenta. A criação inteira chora a queda de seus guardiões. E antes de expulsá-los, Deus faz algo comovente. Ele mesmo confecciona túnicas de pele para vestir Adão e Eva. O primeiro sacrifício de um animal inocente. O primeiro sangue derramado. O primeiro sinal de que a redenção exigiria um preço. Eles são expulsos do Éden. A árvore da vida é guardada por querubins e uma espada flamejante. O paraíso está proibido. O caminho de volta para casa foi fechado, mas não para sempre. A queda não é apenas uma história sobre desobediência. É uma história sobre perda, separação e dor. Mas é também, e principalmente, uma história sobre promessa. O plano de Deus não foi frustrado. A redenção viria, e no final dos tempos, a árvore da vida reaparecerá. O Éden será restaurado. E a humanidade, redimida, finalmente voltará para casa. Este foi o capítulo mais sombrio, mas também o mais necessário da nossa jornada. No próximo episódio, você verá as consequências da queda se espalhando pela terra como uma doença, e testemunhará o primeiro e mais trágico assassinato da história. Caim e Abel. Se inscreva no canal Universo Bíblico. A Bíblia como você nunca viu. Obrigado por assistir.